Bom dia a todos vocês. Meu nome é Valéria Gregório, nutricionista, e hoje eu vou falar de um tema que todos os pacientes têm dúvida. E criou-se assim uma teoria que colágeno você não deve usar porque nenhum colágeno tem efeito. E realmente a gente tem que estudar e a gente tem que orientar vocês no que realmente funciona. Porque eu, como nutricionista, orientar vocês a comprar um suplemento que ele não vai ter efetividade, não tem sentido, né? Então hoje eu vou falar sobre o colágeno UC2. Se ele funciona, para que ele serve, quais são os efeitos colaterais, quais são os benefícios e o que você vai ganhar em utilizar esse tipo de colágeno. Então, primeiramente, é importante nós definirmos o que é o colágeno. O colágeno é uma proteína que está presente em abundância no nosso organismo. Depois da água, o colágeno é a substância mais abundante do nosso corpo. E ele serve como uma fonte de matéria para construir tanto pele, tendões, ossos e cartilagens. Então, a partir daí, você já vê a importância dele. O primeiro ponto que nós temos que observar é o seguinte: quais tipos de colágenos que nós temos? Porque o que está acontecendo é que muitas vezes o paciente ele não está utilizando o colágeno correto. Então nós temos 3 tipos de colágenos. Cada um deles contém diferentes tipos de proteínas que são destinadas para fins específicos no nosso organismo. Então, todos os tipos de colágeno no nosso corpo, eles apresentam redução com a idade. Além disso, as articulações, principalmente do joelho, elas podem começar a sofrer muito mais cedo nos pacientes que praticam esporte, atividade física regularmente. Por quê? Porque o corpo ele não é capaz de acompanhar os níveis de regeneração do colágeno que é necessário para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte, que eu preciso responder: qual que é a diferença do colágeno tipo 1, tipo 2 e tipo 3? Os colágenos tipo 1 e tipo 3, eles podem ser tomados em conjunto e eles atuam na saúde da pele, dos músculos, dos ossos e principalmente no crescimento e na manutenção de unhas e cabelos. Já o colágeno tipo 2, que ele é o conhecido como o UC2, na forma de suplemento, que ele contém proteínas que compõem os fluidos e participam da cartilagem e das articulações. Então, os suplementos de colágeno tipo 2, eles devem ser tomados separadamente ou em horários distintos dos colágenos tipo 1 e tipo 3, principalmente para assegurar a absorção adequada. Então, se nós pararmos para pensar, mais de 90% do colágeno no corpo humano ele é encontrado na forma do tipo 1 e do tipo 3. Somente 10% do colágeno presente no organismo é do tipo 2. E algumas vezes é necessário usar suplementos para assegurar a quantidade adequada no nosso corpo. Então, ao longo do tempo, os níveis ideais de colágeno que nosso corpo produz, eles vão diminuir. Então, as fibras de colágenos, elas quebram e elas não vão se regenerar. E isso vai levar a um efeito que nós denominamos de deflação na superfície da pele. Então fica muito claro que é preciso usar suplementos do tipo 1 e do tipo 3. Só que os efeitos da redução do colágeno do tipo 2, eles são muitas vezes despercebidos e eles passam despercebidos na pele. E, por exemplo, eu quero dar até um exemplo de um estudo. Uma pesquisa, ela indica que por volta dos 40 anos de idade, a capacidade do corpo de produzir colágeno, ela diminui em 25%. Aos 60 anos, ela diminui em mais de 50%. E apesar de ser composto por aminoácidos que nós consideramos não essenciais,
o fornecimento de níveis ideais de colágeno natural, ele pode não atender a demanda do corpo. Então, embora seja possível obter colágeno extra através da dieta, como assim? Você pode consumir produtos de origem animal, como carne gelatinosa, cartilagens em ossos, baquetas de frango, peles de aves. Só que alguns pacientes eles podem não achar muito agradável e até uma digestibilidade mais difícil desses alimentos. E a quantidade que você tem que ingerir para atender essa recomendação da falta que está no seu organismo é muito alta. Então, por isso que muitas vezes a suplementação coadjuvante com a dieta, ela vai ser muito benéfica para o nosso paciente. E os colágenos tipo 1 e tipo 3, eles servem para minimizar as linhas finas e as rugas de expressão, melhorar a elasticidade da pele, apoiar a matriz óssea, porque 36% do osso é composto de colágeno tipo 1 e tipo 3. Melhorar a unha fraca e danificada, engrossar o cabelo fino e também retardar a perda de cabelo, melhorar a circulação, promover a produção de glicina, que ela ajuda a construir a massa muscular e ajuda também na diminuição da queima de gordura durante o sono e principalmente aumentar a hidratação da pele e diminuir os microsulcos, que eles aumentam muito com o decorrer da idade do nosso paciente. Já o colágeno tipo 2, o C, ele compõe 50 a 60% da proteína na cartilagem. E ele compõe 85 a 90% dessa cartilagem articular, ela é composta de colágeno. E o que ela vai fazer? Reduzir dor no joelho, reduzir dor nas costas, na mandíbula, nas articulações. Então, é muito importante que nós recomendemos o colágeno tipo 2 do C2 para pacientes, principalmente que sejam idosos e pacientes que estão com perda de massa magra, com queda de cabelo, com unhas fracas, com dificuldade de andar, com dor no joelho, dor na articulação. Então, esse colágeno, ele é uma proteína que faz parte da cartilagem, do osso e de outros tecidos, tanto em animais como em seres humanos. Então, o colágeno tipo 2, ele vai ser produzido pelas estruturas que nós denominamos condrócitos. Esses condrócitos, eles são a matriz não celular da cartilagem. Então, eu quero que você imagina como um líquido que preenche o interior da cartilagem. Então, quanto mais preenchido ele tiver, mais resistente esse paciente vai se tornar. Então, o colágeno tipo 2, ele é sinônimo de suplemento dietético como aquela gelatina de tubarão e a própria gelatina. E ele também é comumente conhecido como colágeno UC2. Neste caso, a gente sempre refere-se ao colágeno proveniente daquele externo de frango glicosado, que é o objetivo, principalmente, do que a gente quer explicar para vocês. Então, nós podemos considerar que o colágeno tipo 2, ele é um colágeno não desnaturado, ele é classificado como tipo 2, ele vai ser encontrado em diversos suplementos, ele vai melhorar a saúde das articulações e ele vai ter duas formas. Pode ser como ingrediente autônomo ou ele pode ser apresentado na forma em combinação com outros ingredientes. É importante que a gente entenda que o colágeno tipo 2, ele não é processado por processos térmicos ou pela adição de outros produtos químicos. Então, ele é simplesmente derivado da cartilagem do externo de frango, junto com outros ingredientes que são inativos. Então, alguns estudos laboratoriais e clínicos, os fabricantes, eles falam que esse suplemento não desnaturado do C2, ele é diferente do colágeno hidrolisado que está na farmácia pedindo para você comprar. O preço dele é bem mais barato. Por quê? O colágeno tipo 2, o C2, ele apresenta moduladores imunológicos ativos e eles vão reduzir a secreção de enzimas que quebram o colágeno tipo 2. Então, eles vão ser importantes também
para retardar a resposta inflamatória apresentada pelo nosso paciente. Então, geralmente, quando você tem um paciente que tem problema de articulação, problema ósseo, é muito importante que você recomende o colágeno tipo 2, o C2. E não esqueçam que, como o colágeno tipo 2, ele constitui cerca de 50% da proteína cartilaginosa, quando os níveis desse colágeno tipo 2 ele não está adequado, essa cartilagem ela se torna extremamente enfraquecida. E nós não podemos esquecer também que ela para de se regenerar. Então, como resultado, se você não tiver a quantidade adequada de cartilagem e ela não tiver a lubrificação com o ácido hialurônico junto, eles acabam encostando uma na outra. E aí, muitas pessoas, elas experimentam aquele rangido da articulação, que vai dar uma sensação de muita dor e muita inflamação. Então, o colágeno tipo 2, a principal composição dele, ele vai ser formado por vários peptídeos que vão ser compostos por uma grande quantidade de aminoácidos, principalmente a glicina e a prolina, e elas estão envolvidas na produção constituinte do colágeno. Então, o colágeno tipo 2, ele contém condroitina, ácido hilariônico, antioxidante, proteoglicano. Então, essa combinação dos três é o que vai melhorar toda a articulação do nosso paciente. A condroitina, ela é um dos 6 glicosaminoglicanos que ajudam a formar o tecido conjuntivo da pele, dos tendões, da cartilagem, dos ligamentos e da matriz óssea. A condroitina, por sua vez, ela é importante para inibir as enzimas como a collagenase, a elastase e a proteoglicanase. E elas se tornam hiperativas na degeneração das articulações e principalmente no envelhecimento da pele. Então, vai fazer com que não ocorra nem a destruição da cartilagem e nem o desgaste do tecido conjuntivo. Então, os condrócitos, eles também produzem e secretam o que nós denominamos da superóxido dismutase de cobre. E essa enzima que ela destrói os radicais livres. Então, essa enzima em si, ela é fundamental para proteger o tecido articular dos danos dos radicais livres que ocorrem como parte do processo de degeneração articular. E já o ácido hilariônico, ele desempenha um papel crítico e muito bom na manutenção do fluido sinovial articular saudável e na prevenção da degeneração das articulações que estão envelhecidas. Então, esse ácido, ele também atua como eliminador dos radicais livres e ele vai ter poder antioxidante e ele é super importante para proteger a pele dos efeitos do envelhecimento e também da exposição da luz solar. Já o antioxidante proteoglicano, ele compõe a glicoproteína da matriz da cartilagem e essa proteína, ela é importante para reduzir o estresse oxidativo das articulações. E isso ele é causado principalmente pelas enzimas que atacam a cartilagem. Então, o proteoglicano, ele protege também as articulações. Então, o que é importante? Que o colágeno, o C2, ele contenha ácido hilariônico, proteoglicano, a condroitina e você vai perceber que esse colágeno, ele vai ter maior efetividade para o seu objetivo. Então, o colágeno tipo 2, ele pode também ser derivado da cartilagem articular bovina, mas existe um fato que, devido à encefalopatia espongiforme bovina, que é o que nós denominamos aquela famosa doença da vaca louca, fontes alternativas do produto, elas são muito procuradas, porque existe um risco muito grande de infecção. Então, a gente não recomenda muito por conta da doença da vaca louca. E o colágeno tipo 2, ele pode ser encontrado na forma desnaturada, hidrolisada e não desnaturada. A desnaturação do colágeno, ela refere-se a um processo que nós consideramos irreversível de desenrolar as cadeias peptídicas dos aminoácidos que são constituintes do tecido conjuntivo
e ela vai ser utilizada no processamento dos suplementos de proteína de gelatina. Então ela passa por um processo de aquecimento e esse processamento desse suplemento de proteína de gelatina, ele desnatura o colágeno. E esse processo, ele é conhecido como degradação da UC2 em aminoácidos que vão diminuir os benefícios desse tipo de colágeno. Já o colágeno não desnaturado, como ele é não desnaturado, ele não vai sofrer esse processo químico nem de aquecimento. E ele vai conter todos os ingredientes ativos para o tratamento das condições artríticas. Então, a gente recomenda muito mais um colágeno não desnaturado do que um colágeno que é desnaturado. Já o colágeno hidrolisado, ele refere-se ao processo de hidrólise do colágeno, que ele ocorre quando o colágeno ele é exposto a condições de aquecimento e tratamento químico que vai quebrar os peptídeos em frações menores. A gente dá um exemplo que é como se fosse um colar de pérolas, que você, cada aminoácidozinho daquele vai formar o colágeno. E apesar desse processo, esses peptídeos menores que são obtidos, eles ainda apresentam um papel bioativo. Então, alguns estudos, eles têm demonstrado propriedades referentes à redução de dor na articulação para ambos os suplementos nos seres humanos, tanto no hidrolisado quanto no não desnaturado. E esse colágeno hidrolisado, a gente só tem que orientar que ele precisa ser consumido em uma dose oral significativamente maior do que o colágeno não desnaturado. Então, muitas vezes, a gente recomenda mais o colágeno não desnaturado do que o colágeno hidrolisado pela quantidade que a gente tem que prescrever para o nosso paciente. E a principal função do colágeno, o C2, ele refere-se à melhora do tratamento de dores articulares, condições artríticas, principalmente artrite reumatoide e osteoartrite. Então, muitas pessoas, elas utilizam colágeno que é proveniente de aves na medicina e o colágeno de frango, especificadamente, ele é usado para tratar dor articular, que também são associados a alguns tipos de artrite. Dores nas costas, dor na garganta, dor após sofrer alguma lesão, todos esses esse tipo de colágeno. E nós não podemos deixar de esquecer que a artrite hoje, ela afeta milhões de brasileiros. E ela é muitas vezes apresentada na forma de uma doença que nós denominamos de osteoartrite, que ela vai afetar principalmente joelho, as articulações, e ela vai levar a uma dor crônica nesses pacientes, levando até a dificuldade de locomoção. Então, é muito importante que os nossos pacientes que apresentam processos de artrite, processos reumáticos, que eles estejam sob suplementação do colágeno UC2 não desnaturado. E como que funciona? O colágeno não desnaturado, ele pode também ser administrado pela via oral e ele vai funcionar estimulando principalmente o sistema imunológico saudável. E isso vai fazer com que ele promova a articulação saudável. E nós chamamos esse processo de tolerância oral. E esse processo, ele ajuda o corpo como se fosse a diferenciar quem é o invasor estranho e quem são os elementos bons para o corpo. Então, é como se esse colágeno não desnaturado, o corpo reconhecesse que é um corpo bom e como nutriente para o nosso organismo. O processo de tolerância oral, ele ocorre no intestino delgado, então o alimento ele é absorvido e através desse processo, o tecido linfóide, no revestimento mucosal do intestino delgado, ele filtra os compostos que chegam e ele serve como se fosse um interruptor, que ele vai transformar a resposta imune do corpo em substância estranha, dependendo do que essa substância é. E no caso do colágeno C2, principalmente de frango não desnaturado, o que foi verificado? Que pequenas quantidades, cerca de 10 miligramas, que são tomadas oralmente, elas corrigem a resposta imunitária
que é defeituosa, especificadamente direcionada para o colágeno tipo 2, presente na cartilagem de articulação óssea, e ela modula a resposta do organismo para que ele funcione novamente correto. Então, o que eu quero te dizer? É como se você corrigisse uma transmissão que está saindo errado. E aí essa transmissão começa a sair correta. E nós não podemos esquecer que o primeiro local de atividade após a ingestão oral do colágeno C2, principalmente nos casos de inflamação autoimune, ele está no nível das células imunitárias dendríticas no intestino. Então, elas são áreas que elas contêm uma população muito grande de células dendríticas tolerogênicas, que elas são conhecidas como células T. E esse termo tolerogênico, ele está muitas vezes relacionado à capacidade de tolerar um antígeno. Então, uma molécula que leva à formação de anticorpo específico através da influência de outras populações de células imunitárias, como as células T. Voltei para minhas aulas de imunologia na faculdade, né, gente? Então, essas ingestões de doses mais baixas de UC2, elas parecem causar uma alteração nessas células dendríticas. E isso faz com que ocorra a promoção da diferenciação das células T numa forma mais anti-inflamatória. E nós vamos ter a presença das células T reguladoras. Então, o que é importante a gente explicar para vocês? Que por meio desse mecanismo, que teoricamente ele é bem complexo, nós temos uma regulação. Então, essas células T reguladoras, elas vão ser capazes de produzir a molécula chamada interleucina, que é a IL-10, e ela, por sua vez, vai ser capaz de suprimir a interleucina 7, que é quem causa a resposta inflamatória e o excesso de dores. Então, por isso que a gente recomenda o colágeno UC2 não desnaturado. E não podemos esquecer que a célula, a interleucina IL-7, ela é responsável por aumentar todos os efeitos reumáticos. Então, quanto mais células IL-7, que é a interleucina 7, reguladoras, e mais IL-10 forem produzidos, mais nós vamos ter a redução dos sintomas referente à artrite. Então, isso ao longo do tempo mostra-se uma resposta extremamente positiva, né? E finalizando, nós vamos falar sobre alguns estudos em relação à artrite reumatoide. Algumas pesquisas que falam sobre o colágeno UC2, elas ainda estão com resultados conflitantes. Por quê? Algumas mostras que pacientes que tomaram o colágeno tipo 2 por via oral durante 3 meses, elas reduziram a dor articular e o inchaço. Só que outras pesquisas, elas não mostraram essa melhoria do colágeno C2, tomado por um período mais longo de tempo e também em doses mais elevadas. Então, algumas pesquisas, elas têm observado que o colágeno C2, ele é mais recomendado quando ele é tomado por um curto tempo, porque ao longo do tempo ele vai começando a perder o seu efeito. Então, os estudos eles ainda precisam ser mais conclusivos, mas nós temos uma gama muito grande de estudos que, por diminuir essa quantidade de interleucina 7, que é responsável pelo aumento do processo inflamatório, ela tem recomendado a associação do colágeno C2 em pacientes que apresentam artrite reumatoide. E algumas pesquisas também, elas sugerem que o colágeno tipo 2, ela tem sido menos eficaz que o metotrexato, que é um medicamento de escolha para tratamento da artrite reumatoide. Só que os resultados, eles ainda são muito iniciais, então precisa de mais pesquisas para a gente conseguir poder falar com certeza se o tempo que a gente tem que usar do colágeno tipo 2, a dosagem que a gente tem que utilizar e principalmente os efeitos e os benefícios para os nossos pacientes. E nós temos que, os estudos também, eles verificaram em relação a
colágeno tipo 2, o UC2 e o metotrexato, né? Eles compararam os dois efeitos. Então, desde 2009, discute-se muito sobre o uso do colágeno tipo 2 no tratamento da artrite reumatoide. E um estudo realizado na China, ele examinou 500 pacientes com artrite reumatoide e o que eles fizeram? Eles compararam o UC2 com o uso do metotrexato e durante um período de 24 semanas. E o que aconteceu? Eles encontraram melhoria significativamente no quadro dos pacientes que utilizaram o colágeno UC2. Então, os autores desse estudo, eles concluíram que o colágeno do externo de frango, ele teve um efeito de imunossupressão. Por quê? Porque ele reduziu a atividade das células T, que são responsáveis pela atividade imune da doença. E os medicamentos utilizados hoje em dia para o tratamento da artrite, eles agem com o objetivo de reduzir a atividade das células T. Então, existe uma discussão hoje médica e científica sobre o uso do colágeno em associação com metotrexato, como se fosse um beneficiar o outro. Algumas pesquisas elas também mostram o produto específico do colágeno tipo 2, o subproduto, né? É o metilsulfonilmetano, que é o MSM, e o mirostelato, dicetilo, a lipase, a vitamina C, a cúrcuma e a bromelina por via oral durante 12 semanas, eles também apresentaram efeito nas dores articulares nos pacientes com osteoartrite. Então, os estudos eles ainda estão em fase de conclusão, só que não houve uma melhora tão significativa visual nos exames, principalmente nos raios-x, dos pacientes que estavam com as articulações afetadas. Já num outro estudo clínico piloto, 5 mulheres mais velhas, elas apresentavam entre 58 e 78 anos. Elas sofriam de dores articulares significativas e elas receberam o colágeno tipo 2 não desnaturado. Elas receberam 10 miligramas por dia por um período de 42 dias. Em outro estudo em Harvard Medical School, eles descobriram que de 6 a 10 pacientes com artrite reumatoide que tomaram colágeno tipo 2 durante 3 meses, eles apresentaram melhora significativa e não precisou, não ocorreu a presença de efeitos colaterais nesses pacientes. Então, para vocês perceberem que o colágeno tipo 2 ele tem muito benefício. E eles verificaram também a dosagem de 40 miligramas do colágeno tipo 2 em pacientes saudáveis. Qual que era o efeito, né? E o que eles conferiram? Que conferiu benefício em sujeitos saudáveis a recomendação de 40 miligramas do colágeno UC2 não desnaturado por dia durante 4 meses. E nos indivíduos que relatavam dor articular, mas sem histórico de artrite, ele mostrou uma grande eficácia na melhora da amplitude do movimento do joelho, maior tempo para a dor articular ocorrer durante o exercício e ele apresentou também uma recuperação mais rápida. O que eu quero falar como analogia? Vários pacientes eles apresentam fibromialgia. Então, talvez seria muito importante a recomendação de nós nutricionistas do colágeno UC2 na dosagem de 40 miligramas para pacientes que apresentam fibromialgia, com o objetivo de melhorar a amplitude do movimento do joelho, aumentar o tempo para a dor articular ocorrer durante o exercício e principalmente o paciente ter uma recuperação mais rápida, porque a gente percebe que pacientes com fibromialgia, pacientes com artrite reumatoide, eles têm um tempo muito longo para essa recuperação muscular após uma atividade física, né? E dessa maneira, eu acredito que os pacientes vão apresentar benefícios. E nós não podemos esquecer que a baixa dosagem de colágeno, ela também foi verificada que ela apresentou alteração em relação a dores articulares durante o exercício, né? Em humanos, essa recomendação de 40 miligramas do C2 não desnaturado, que é obtido do externo do frango nos indivíduos osteoartríticos,
durante 90 dias, ela mostrou muita eficácia na dor e na mobilidade dos pacientes. E nesse estudo, houve uma comparação do colágeno UC2 com o uso da combinação do cloridrato de glicosamina de 1.500 miligramas com o sulfato de condroitina de 1.200 miligramas. E o que aconteceu? Ele encontrou uma maior eficácia com o uso do UC2 na dosagem de 40 miligramas isolado. Então, para vocês observarem que um suplemento que teoricamente simples, ele apresenta muito efeito. Então, a gente não pode passar despercebido esse suplemento nos nossos pacientes. E nós, em relação ao colágeno hidrolisado, quanto ao colágeno hidrolisado, não existem estudos que provam que a suplementação oral de 10 miligramas durante 6 meses nos indivíduos que apresentam osteoartrite, ele reduz as dores que os pacientes sentem. Então, não houve resultados significativos quanto à diminuição da rigidez na articulação, da mobilidade, e a dose exigida é muito maior do colágeno hidrolisado comparado com o C2. Então, a gente não recomenda muito o colágeno hidrolisado. E finalizando, em relação aos benefícios do colágeno C2, a gente não pode esquecer que ele é muito importante na produção do estímulo da produção do colágeno, e ele melhora muito a articulação e a cartilagem. E pelo fato do colágeno UC2 ele possuir peptídeos que atuam como blocos de construção que vão desencadear a produção do colágeno natural, ele vai ter muito benefício na melhora da saúde da articulação e da cartilagem. Ele contém condroitina, né? Então ele pode promover uma resposta à inflamação saudável. Então ele vai bloquear muitas vezes as enzimas que quebram a cartilagem, e ele também contém o ácido hilariônico, que ajuda a lubrificar e manter as articulações hidratadas. Então ele é importante no redirecionamento da resposta imune, que vai levar à divisão da cartilagem. Ele possui efeito específico para a reprodução, função e manutenção dos tecidos da cartilagem e não tem nenhum efeito colateral. E ele é altamente tolerável pelos indivíduos. E ele vai auxiliar também na recuperação de lesões esportivas, ele vai aumentar a velocidade de cura da cartilagem após o nariz quebrado, por exemplo, e ele vai promover a recuperação de lesão, principalmente do joelho. E ele vai beneficiar muito a resposta a melhora da resposta imune, que é relacionada como dores articulares, no caso da artrite. E de efeito colateral, a única coisa que a gente pode falar para vocês é que a dose apropriada do colágeno tipo 2, ela sempre vai depender de fatores como idade, o histórico do paciente, como é que é a saúde desse paciente, e não existe ainda estudos conclusivos para determinar qual a dosagem ideal para cada tipo de paciente. Então, provavelmente os próximos estudos que vão chegar até nós, eles vão estar estudando essa determinação. No Brasil, o colágeno tipo 2, ele vai ser encontrado na forma UC2. E quando você adquirir o produto, é muito importante que a gente siga as instruções do médico, do nutricionista, em caso você tenha qualquer dúvida. Produtos naturais, eles necessariamente são seguros, então é importante assim você verificar o tipo de produto que você está comprando. Geralmente a gente recomenda algumas marcas mais importadas, porque a gente sabe que na questão legislativa eles passam por um rigor mais acurado, e os suplementos de colágenos, eles são tomados de diferentes formas, né? E todas as formas, elas têm diferentes estratégias de dosagem. Então, embora existam muitos benefícios, a gente deve verificar qual é a melhor recomendação para cada tipo de paciente. Então, o colágeno, por exemplo, hidrolisado, tomado em cerca de 10 gramas por dia, ele vai beneficiar a saúde da pele. Só que ele não deve ser tomado em dosagens mais elevadas junto com o suplemento proteico, porque ele pode ter menos eficácia do ponto de vista comparativamente com outra proteína, por exemplo, a proteína do soro do leite.
E suplementos de colágeno hidrolisado, eles vão estar disponíveis na forma de comprimido, de cápsula, de pó e até mesmo na forma mastigável, né? Já o colágeno não desnaturado, ele pode ser tomado numa dosagem bem mais baixa, aproximadamente 40 miligramas. Então pensa, 10 gramas de colágeno hidrolisado para você tomar 40 miligramas do colágeno não desnaturado. Ele vai ser indicado para processos de osteoartrite, artrite reumatoide, quando existem componentes autoimune, e não deve ser tomado de estômago vazio. E não podemos esquecer que o colágeno tipo 2, o C2, ele mostrou segurança, ele mostrou ser bem tolerado, ele apresentou não ter efeito colateral. Então, para qualquer pessoa que sofra de dano progressivo da cartilagem, alguém que sofre de artrite reumatoide, osteoartrite de longo prazo, a reprogramação do sistema imunológico através dos colágenos tipo 2, principalmente o não desnaturado, ela é um componente essencial para o revigoramento e principalmente para a melhor resposta terapêutica. Então nós temos que lembrar que o colágeno tipo 2 não desnaturado, geralmente ele vai ser vendido na dosagem de 40 miligramas. Esse colágeno ele não vai se encontrar sozinho, porque ele vai estar junto com ácido hialurônico, junto com tudo que eu já falei. E você só deve tomar cuidado para não tomar o colágeno C2 totalmente isolado. Porque ele totalmente isolado, ele não vai ter toda a eficácia do que ele tiver com a condroitina, com ácido hialurônico e com todos os outros ingredientes, tá? E não se esqueçam que de precaução nós pedimos para gestantes e nutrizes não utilizarem, porque não existe estudo suficiente para determinar a segurança relacionada ao uso do colágeno C tipo 2. E se a pessoa estiver grávida também, a gente sempre tem que priorizar a segurança do bebê. E no caso de pacientes que têm alergia a ovo ou a frango, pessoas alérgicas a frango ou ovos, elas não devem usar colágeno tipo 2, principalmente pela possibilidade de reação alérgica advinda desse produto. E de dica que é importante, mesmo com todos esses estudos que a gente apresentou, é difícil a gente ter certeza absoluta, falar, olha, toma de olho fechado, vai ter resultado. Então, existe ainda muita dúvida, existe ainda muito estudo para ser concluído, para a gente verificar qual que é a melhor resposta terapêutica para o nosso paciente. Mas é muito importante, assim, sempre você conversar com o seu médico, com o seu nutricionista, para vocês chegarem à melhor determinação. Com certeza o seu nutricionista, o seu médico, eles estão indo atrás dos guidelines, dos estudos mais recentes, para passar o melhor para vocês, porque nós formamos para isso. E se você estiver tomando algum suplemento, não tome de estômago vazio. Geralmente a gente recomenda você tomar com sucos, porque isso vai impedir com que o corpo fique um pouquinho confuso em relação à questão proteica de diferentes alimentos. E vai assegurar que a proteína de colágeno ela seja realmente transportada para a cartilagem de forma mais eficaz. Então esse vídeo foi um pouco mais longo, eu peço um pouquinho de desculpa, mas esse assunto é um pouco mais denso. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham entendido a importância do colágeno C tipo 2 não desnaturado, associado com os ingredientes de ácido hialurônico e condroitina. E eu espero que esse vídeo realmente ajude todo mundo que estiver precisando. O nosso desejo é que você tenha saúde, diminua as dores, melhore assim a sua qualidade de vida, e o que a gente puder para fazer e ajudar você através das orientações, através das recomendações, nós vamos continuar fazendo. Espero que você se inscreva no canal. Nós estamos chegando a quase 500 seguidores. Eu fico muito feliz porque é totalmente orgânico, aqui não se paga tráfego. Eu fiz um combinado comigo que eu falei, gente, eu vou conquistar o público pelo meu conhecimento, eles vão gostar, eles vão ouvir, eles vão querer cada vez mais. Então eu fico muito feliz por todos esses quase 500 seguidores que estão nos ouvindo. Peço desculpa por às vezes não estar fazendo tão frequentemente os vídeos, mas eu tenho uma paixão muito grande por orientar vocês, ajudar vocês.
e tudo que estiver ao meu alcance eu quero que a gente preconize a saúde. Vocês fiquem com Deus e até a próxima!